A palavra do ano no mundo corporativo em 2022 foi uma palavrinha chamada gaslighting. O que essa palavra quer dizer? A gente vai falar sobre ela nesse vídeo, mas naquele ano de 2022, ela teve um aumento de pesquisas deste termo de 1.740%. Vamos descobrir o que é isso e por que ele é tão importante, qual o link dele com todos os vídeos que eu postei essa semana? Fala, vendedores, vendedoras, gestores, porque esses conteúdos desta semana também são para gestores. Olha só, para você repensar a maneira como você cuida dos seus colaboradores e como que você faz com que eles atinjam as metas. Se você não me conhece, não assistiu os outros vídeos, muito prazer. Eu sou o Léo Dibe, criador e fundador aqui do Desenvolvendas. Tem canal novo, tem conteúdo novo, no canal, toda terça, quinta e sábado, sempre ao meio-dia. E desde o sábado passado, eu comecei a falar sobre romantização do trabalho, do workaholic, falamos aí sobre feedback, falamos sobre treinamentos ruins e quanto isso impacta na performance do consultor. E no último vídeo que eu postei aí na quinta-feira, tá? Eu mencionei um termo que me chama bastante atenção e aí eu fui fazer algumas pesquisas em cima desse termo para trazer um pouco mais sobre isso para você que não conhece o que é o gaslighting. Tá? Então esse foi um termo que foi eleita no mundo corporativo a palavra do ano de 2022. Por quê? Porque ele teve um aumento de pesquisas nos sites de busca de 1.740% naquele ano. Mas afinal de contas, o que é gaslighting? Se você for colocar assim numa tradução literal do português, não tem uma palavra em português que defina o que é o gaslighting. Esse termo, na verdade, ele vem de um filme de 1944 chamado A Meia Luz, ou Gaslight, tá? E tem uma peça, inclusive, do mesmo nome, que deu origem ao filme, em 1938. Nessa peça, é uma história de um marido que está tentando convencer a sua esposa de que ela está ficando louca e que ela não lembra das coisas que realmente aconteceram, porque ela começa a duvidar, graças a essa influência do marido, das próprias ações. E aí você vai falar, tá, mas o que isso tem a ver com o mundo corporativo? O gaslighting é um termo usado no mundo corporativo para um tipo de abuso que acontece quando uma pessoa distorce a situação com a finalidade de fazer com que a pessoa abusada duvide da própria percepção e principalmente da própria memória. Cara, o que eu estou falando aqui é algo muito grave, tá? Seja no mundo corporativo, seja no mundo pessoal, o gaslighting é uma conduta criminosa, das mais tóxicas e das mais absurdas que você pode conhecer ou pode ter ciência, tá? Ou pode praticar ou pode sofrer, inclusive. Como que isso funciona no trabalho? Só para vocês entenderem. Ele ocorre, então, quando tem um colaborador ou um gestor, no caso, o próprio gaslighter, tá? Que manipula as pessoas a ponto de fazê-las se questionar sobre a própria sanidade, sobre a própria memória ou sobre as percepções de valor delas. Isso é uma coisa muito louca, porque ele afeta, eu não sou psicólogo, eu não vou entrar nesse mérito, porque a pessoa que é psicólogo estudou uma vida inteira para falar com propriedade sobre isso. Então, se você é psicólogo, por favor, comenta aqui embaixo e deixa sua opinião a respeito disso. Mas é uma série de abusos que vão acontecendo e eles são tão enfáticos que eles vão mexendo com a cabeça da pessoa, tá? E não precise ir muito longe. Se você pegar as redes sociais, de certa maneira, se você é um pouco mais frágil ali, não entende como a rede social funciona, você pode ser vítima disso, inclusive. Repara, porque ele mapeia todos os seus gostos, ele te prende naquela bolha e ele pode começar a te criar coisas onde você vai criar uma realidade que não existe. Isso é um mal grande aí que as redes sociais trouxeram.
tá? Mas aqui a gente não está falando de redes sociais, nem de relacionamentos. A gente está falando do gaslight para o mundo corporativo. Então, o gaslighter, no caso o gestor que está praticando o gaslighting, ele vai inventar, ele vai omitir os fatos e as informações do colaborador, que neste caso é a vítima. E essas atitudes, elas vão culminar muitas vezes no questionamento do próprio colaborador sobre as suas habilidades, sobre as capacidades e sobre atender às expectativas. Isso acontece muito quando a gente fala de promoção. Talvez você já tenha parado para pensar, ou para ouvir, ou para falar sobre isso. Já conhece aquela pessoa que ela tá ali fazendo, ela tá ali entregando, e aí você vê as pessoas ao redor que são pessoas que nem são tão competentes, mas são indicações, são pessoas conhecidas de outros. E aí essas pessoas cometem vários erros, mas todo erro que a pessoa comete, passa-se um pano, ela daqui a uns 6 meses ela é promovida, depois de um ano ela é promovida de novo, e você tá ali, ó, sempre, na constância, entregando. E aí quando você vai falar sobre promoção, a pessoa vira para você e fala: promoção? Mas com seus resultados você tem errado. Mas aonde que eu tenho errado? Não, você tem errado aqui, você tem errado ali. Essa atitude que você fez, você nem me comunicou, isso aqui foi... Não, mas eu não fiz isso. Fez. Você fez sim. Você pode não ver dessa maneira, mas foi isso que aconteceu, né? Ou pior, eu começo a te criar uma realidade, uma perspectiva que não vai existir. Ela nunca vai existir. Mas eu quero que você acredite naquilo, porque se você acreditar naquilo, é mais fácil para que eu te manipule. Percebe? Isso é gaslighting. E esse é o problema que muitos gestores hoje têm em várias empresas. Eu vejo isso acontecendo com certa frequência. Eu ouço relatos de colaboradores, de pessoas que sofrem disso. E aí você para, olha e fala: cara, de fato é isso, né? Por exemplo, o chefe vai chamar o colaborador de hipersensível, porque ele denunciou um colega de trabalho que fez comentários inadequados. Não, mas por que você faz isso? Recentemente, inclusive. Cara, olha que absurdo. Isso eu achei uma coisa muito absurda, inclusive comentei que aquela pessoa deveria denunciar o gestor dela para o RH da empresa que ela trabalha, né? Porque absurdo. A pessoa foi para uma reunião com a alta gestão da empresa, porque tinha acontecido um problema grave, tá? Não era um problema simples de produtos ali da empresa em si, né? E a pessoa virou para um dos donos ali na hora, que estava questionando: poxa, mas você é parte disso, você não sabia? E aí a pessoa olhou e falou: não, eu não sabia. Mas eu mandei um e-mail. Mas eu não recebi um e-mail. Mas eu mandei um e-mail para o seu chefe. O meu chefe não me passou. Olha, eu peço desculpas, mas o meu chefe não me passou esse e-mail. Mas tudo bem, eu vou corrigir. Ela teve uma atitude correta. Quando ela saiu, os 2 chefes dela chamaram ela e falaram que era inadmissível. Você é louca, você está errado. Por quê? Porque você não defendeu o seu gestor. E a pessoa questionou, falou: mas eu não vi o e-mail, eu não recebi este e-mail, como é que eu poderia defender com uma mentira? Não. Quando for assim, você sempre tem que defender a equipe. A equipe vem em primeiro lugar. Mesmo que isso signifique mentir. Você deveria ter mentido, está errado. A sua conduta está errada. Você não está de acordo com o que a equipe espera de você. Oi? Quer dizer que a empresa pode ter todo um discurso de moral, ético e correto, mas se o gestor é prejudicado, então o gestor permite que eu minta. Percebe? Olha a gravidade do que a gente está falando aqui e do problema que a gente está falando aqui. Então isso é o gaslighting. Eu vou fazer um outro vídeo, até para não ficar tão gigantesco, vou fazer a parte 2 desse vídeo, onde eu vou falar os tópicos principais do gaslighting e como eles impactam o dia a dia do colaborador. Deixa aqui nos comentários se você conhece, se você gostou, se você
já sofreu com isso, se você conhece alguém que já sofreu, se você gostou do conteúdo, obviamente, né? Não gostar de praticar gaslighting, porque é um absurdo. Seja no âmbito do trabalho, seja em relacionamentos, é sempre algo muito tóxico. Lembrando que toda terça, quinta e sábado, meio-dia, tem novos conteúdos. E se você gostou dessa parte 1, no próximo vídeo eu vou gravar a parte 2. E na parte 2 eu vou colocar aí 10 sinais de que você está sofrendo de gaslighting ou que tem alguém praticando gaslighting com você. Grande abraço a todos, fiquem espertos e até o próximo vídeo.